Boa noite, tudo bom? Como vocês estão? Sejam bem-vindas, Cláudia, Ana, Zuleika, Carla, Lucileia, Érica, Márcia. E para quem for assistir essa gravação depois, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente está aqui num formato diferente, um formato do Tira Dúvidas. Para quem já acompanha os ciclos formativos há um tempo, a gente faz esses encontros periódicos para conversar e trocar sobre a psicopedagogia. Então, vocês vão levantando os temas de vocês lá no grupo, eu me organizo, compilo aqui uma aula e a gente vai juntas nesse processo de troca. E hoje a gente está nesse formato diferente. Então, eu enviei para vocês o formulário do Google Forms para vocês colocarem lá qual era a dúvida, qual era a inquietação que vocês tinham com relação ou à avaliação ou à intervenção, e eu vou responder essas perguntas para vocês, tá bom? Não adianta fazer essa cara, não, Cláudia, porque eu sei que eu mandei, tá? Eu sei bem que eu fui enviado. Você não me venha com esse. Ó, isso é muito comum, né, no lugar de aluna. Gente, isso era para mim? Juro, o trabalho era para hoje? É muito maravilhoso quando a gente se coloca nesse local e não fique tranquila, a gente vai ter essas oportunidades de ir trocando, tá bom? Então, honrando para vocês que chegaram no horário, a gente vai tentar aqui ao máximo fazer esse encontro de modo objetivo, para que a gente possa fazer ele bem sucinto dentro de um tempo e com esse objetivo mesmo, que vocês consigam aí ter as dúvidas e as inquietações de vocês sanadas. Mas hoje, mulheres, eu quero aproveitar esse espaço da gente aqui, que vocês estejam prontas para mergulhar nesse momento de aprendizado e reflexão. Mas antes, eu quero convidar vocês a se colocar no lugar de aluna. Então, eu brinquei até com a Cláudia, né? Essa postura que o trabalho era para hoje, que tinha que entregar, tem prova, avisou que tem teste, fiz essa brincadeira, mas é exatamente assim, no local da aluna que a gente se coloca, que a gente vai se propor. Mas eu quero falar muito mais desse processo do sentimento do que vem a ser uma aluna. Então, que você esteja pronta para escutar, que você esteja pronta para se posicionar de maneira respeitosa, que você possa, né, trazer as suas inquietações, as suas dúvidas, né, para quem mandou lá as respostas, e que possa, ao mesmo tempo, né, ter ali esse processo da escuta, essa escuta sensível, essa escuta respeitosa, e que juntas aqui a gente possa fortalecer esse processo profissional de vocês, porque o objetivo é crescimento, crescimento de vocês, o meu crescimento, e que a gente juntas, como eu gosto de chamar lá a minha mentoria, de mãos dadas, a gente possa caminhar nesse movimento. Tudo bem? Então, deixa eu aproveitar para dar boa noite para quem chegou depois. Eu acho que foi a Márcia, foi a Luciana, só rostinhos conhecidos, só gente querida, entendeu? Estou me sentindo em casa, só com as melhores. E vamos lá. Recebi aqui uma primeira pergunta que foi falando sobre a intervenção. A intervenção precisa estar atrelada ao emocional? É uma pergunta bem interessante e que vale para a gente pensar sobre. Nós somos especialistas da aprendizagem. Como especialistas da aprendizagem, a gente precisa considerar tudo que está envolvido no processo de aprender. E o emocional, ele está envolvido no processo de aprender? Sim. Então, é natural que a gente precise considerar, sim. Tanto que um dos teóricos que a gente tem como base da psicopedagogia, o Pichon Rivière, ele vai trazer para a gente a teoria do vínculo. E esse vínculo precisa ser bem estabelecido para que, justamente dentro desse processo, a gente possa caminhar na intervenção, ou seja, na mobilização desse sujeito enquanto esse ser integral. A gente não pode desconsiderar o que se sente. Então, a gente vai trazer até mesmo para dentro do consultório possibilidades de educação socioemocional, perguntar se ele sabe nomear os seus sentimentos, se ele sabe dizer como ele se comporta quando ele está sentindo aquilo, se ele percebe o próprio corpo. E isso é muito curioso, porque nós
sabemos pouco reconhecer isso na gente. Então, quando a gente traz esse objetivo para o trabalho no consultório com as crianças, com os adolescentes e até mesmo com os adultos, a gente ajuda. Primeiro, a gente começa no processo da gente se entender e se conhecer dentro das suas emoções, dentro das suas reações a partir dessas emoções e sentimentos, e a gente oferece para o outro uma possibilidade. Então, o que que eu faço quando eu estou com raiva? Como que o meu corpo reage? Tem gente que tem fome, tem gente que precisa sacudir as pernas, tem gente que precisa, né, fazer movimento com as mãos, as unhas. Perfeito, Cláudia. Então, a gente vai ajudando esses clientes da gente dentro desse processo de se reconhecer nas suas emoções e nos seus sentimentos e como que a gente lida com isso. Porque, na verdade, as emoções e os sentimentos, eles não têm controle, mas a gente tem o que a gente faz depois que sente. O que a gente sente não dá para controlar, mas o que eu faço com o que eu sinto, sim. Então, né? Então, o atendimento no consultório, ele vai vir desse lugar. Então, entender, sim, que a intervenção vai precisar estar atrelada ao emocional. Se por acaso esse cliente que chegar para a gente tiver alguma questão emocional muito grave, algo que a gente só de olhar a gente perceba que é algo que não vai competir a psicopedagogia, porque a gente vai falar da relação atrelada ao emocional num âmbito saudável, num âmbito não patológico. E se a gente perceber que tem alguma ansiedade, se a gente perceber que tem ali alguma questão que está passando um pouquinho do que seria saudável e natural, porque aprender sobre as nossas emoções e sentimentos é natural, nós estamos aqui nesse processo. Mas aí a gente, caso essa criança, esse adolescente, ou até mesmo esse adulto que chega, esteja ali com alguma questão um pouquinho para além, a gente vai precisar convidá-lo a procurar um parceiro, um outro profissional. Então, o que a gente precisa ter muito claro é o seguinte: o nosso trabalho não é só com o emocional. A gente não desconsidera o emocional. Tá? Para a gente ficar muito claro o que é o papel da psicopedagogia. O nosso foco vai ser o processo de aprendizagem e tudo que está envolvido no processo de aprendizagem. A partir do momento que a gente tem o objetivo do vínculo, o objetivo de reconhecer as emoções, de se posicionar nesse processo das emoções, isso está dentro do processo de aprendizagem desse sujeito. Se por acaso ele estiver precisando de algum auxílio, alguma ajuda, alguma orientação para além, aí a gente vai ali fazer a ponte com outro especialista para que para que essa pessoa possa ser assistida dentro da necessidade que se encontra naquele momento. Tudo bem, pessoal? Ficou tranquilo? Ficou claro? Essa pergunta veio muito relacionada à intervenção, mas a gente já começa isso no processo de avaliação também. Então, vamos pensar o seguinte: didaticamente, em psicopedagogia, a gente divide os primeiros 10 encontros, em média, os primeiros 10 encontros em avaliação. E depois, o processo de intervenção. Isso é didático, isso é fácil. A literatura está vindo aí cada vez mais, as teorias, os pensadores em psicopedagogia estão vindo aí cada vez mais no caminho de entender que a avaliação e a intervenção tem uma barreira muito fininha, uma membrana ali quase que transparente. Então, a gente já está avançando para entender que a avaliação ela é interventiva e a intervenção ela é avaliativa. Então, quantos clientes chegam para a gente e às vezes em 2, 4 sessões a família fala: Nossa, mas que mudança! Que diferença! Ele já está outro, já está muito diferente na escola, já está muito assim. Então, a gente vai ter esse tipo de retorno, às vezes, já bem no início, porque é a relação do olho no olho, é você disponível para aquela criança durante aquele tempo da sessão, sentado juntinho, conversando, brincando juntos, entendendo ali qual é a demanda. Então, esse processo ali, já na avaliação, muitas vezes, já começa a deslocar
ali do que vem a ser a possível queixa, do possível problema, tá? E aí depois, dentro do processo que a gente vai chamar de intervenção, ou seja, a gente avaliou, a gente já conhece como é que esse indivíduo está ali, que etapas do processo de desenvolvimento ele está, como é que funciona para ele o processo de aprender, mas a gente não conhece, não consegue coletar todas as informações na avaliação. E aí a gente parte ali já para um plano interventivo, mas a gente mantém o olhar para descobrir mais informações sobre esse cliente. Quantas e quantas vezes algumas coisas chegam para a gente com meses de atendimento? Às vezes eu brinco que a porta do consultório ela é reveladora. A gente está indo para despedir, terminou a sessão, está despedindo da criança, despedindo da mãe. A gente vai fechar a porta, eles soltam uma bomba e vão embora. Então, os negócios assim, quando está fechando, eles contam umas informações mirabolantes. E quantas vezes a gente também acaba conhecendo algumas nuances do próprio sujeito, porque nem tudo eles mostram de início. Às vezes algumas coisas eles vão mostrar já no processo, já ali depois de muito tempo com você. Então, a avaliação, a intervenção, por mais que ela já tenha passado esse inicial da avaliação, a gente continua com um olhar, ofertando um olhar ali de curiosidade para esse sujeito. A gente continua oferecendo para ele essa investigação, estamos a serviço dele. Então, a gente está ali. Então, se aparece uma informação nova, a gente registra. A gente pode repetir testes e recursos da avaliação dentro do processo de intervenção para checar se continua da mesma forma, para ver se já teve algum tipo de mudança. Às vezes a criança vai apresentar para a gente, né, o cliente vai apresentar para a gente uma técnica projetiva, por exemplo, com um vínculo escolar muito ruim, um vínculo com a aprendizagem escolar bem frágil, assim, bem ruinzinho. Professor, às vezes desenha professor virado de costas, às vezes não desenha professor, às vezes se desenha na escola, mas sem braços, sem mãos, ou seja, sem potência, sem, né, sem garra de mundo, sem esse movimento de conseguir pegar as coisas. E aí a gente tem um relato do responsável que está bacana na escola, a gente tem um relato, às vezes, da escola, caramba, deslocou, tá bem, o que a gente faz? A gente repete. Então, a gente se organiza dentro do nosso plano interventivo para checar as informações que a gente coletou na avaliação periodicamente, de tempos em tempos. Então, isso é bem interessante de ser feito, tá? Oriento vocês, né, nesse movimento também. E isso vai trazendo para a gente muitas ferramentas na nossa avaliação. E porque essa avaliação ela é contínua. Mesmo no processo interventivo, a gente vai continuar, tá? Pessoal, eu botei aqui todo mundo para ficar com o vídeo ligado, não, o vídeo pode. Eu queria fazer, botei todo mundo mudo, mas eu não sei o que está acontecendo, que tem gente que realmente entrou com áudio. E às vezes a pessoa entra distraída, tá? Só para vocês saberem que eu que botei aqui a função para mutar todo mundo. Então, se aparecer ficando mudo aí, é só para a gente poder ter esse tempo e a gente vai ter o espaço da troca já já, tá bom? Beleza até aí? Posso ir continuando aqui? Posso? Então, dentro do plano de intervenção, a minha sugestão é que vocês possam repetir estrategicamente, porque tudo que a gente faz é estratégico, é com o objetivo da gente coletar mais informações sobre o nosso cliente, esses recursos usados na avaliação, de modo para você checar se as coisas estão do mesmo modo ou se estão ali já se apresentando de forma diferente. Beleza? Vou caminhar aqui. Uhum. É obrigatório, outra pergunta, tá, gente? É obrigatório usar as provas piagetianas? Não, não é obrigatório. Na verdade, gente, nada é obrigatório, tá? Ninguém te obriga a nada. O Jorge Visca, ele tinha uma frase, quem pode te obrigar? Quem pode te obrigar? Ele falava muito isso. E é um pouco isso. Vocês vão percebendo que dentro da sua constituição de identidade profissional, você vai se aproximar mais de algumas coisas e se distanciar de outras. Isso é muito natural. Agora, o que você precisa é coletar essa informação. Então, o que as provas operatórias vão trazer para a gente? A etapa do desenvolvimento cognitivo daquele sujeito.
E as etapas do desenvolvimento cognitivo, elas são muito relevantes para a gente entender como é que esse cliente se encontra, como é que essa criança, esse adolescente se estabelece. Então, por exemplo, a gente está com uma criança de 8 anos que está ali, né, no segundo ano, mas ainda não alfabetizou. Exemplo. 8 anos, a gente já entende, né? Dentro lá da nossa da escala, né? A gente tem ali uma escadinha do desenvolvimento cognitivo, que foi o Piaget que pensou para a gente, que 8 anos era para estar no operatório. Né? Então, ela era para estar operando de forma mais concreta, mas ali 8 ainda está nesse pezinho, mas ela ainda não alfabetizou. Então, isso já liga uma pulguinha atrás da orelha da gente, que possivelmente ela está no estágio anterior. Ela pode estar ainda pré-operatória. Então, ela ainda não está com base, estrutura cognitiva para dar o salto de alfabetizar. Aí a gente vai lá com as provas do diagnóstico operatório e observa se realmente isso se solidifica, se a gente vai, opa, confirma ou não. Confirmou, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar bastante o pré-operatório, bastante as experiências mais partindo do concreto. Por isso, a gente vai usar a avaliação para fazer o plano interventivo, para usar o que vai fazer na intervenção. E a partir dessas bases, bem da experimentação, do uso da prática, das questões ali bem concretas, naturalmente essa criança vai se fortalecendo para chegar nesse desenvolvimento cognitivo equivalente a um operatório concreto. E aí, gente, o que a gente vai pensar? Quando a gente vai na escola, como é que a gente argumenta com a escola que essa criança tem uma inteligência preservada, ela é esperta para várias outras coisas, mas ela ainda não alfabetiza? Vai ser justamente essa etapa do desenvolvimento cognitivo. Vai ser justamente esses detalhes da gente entender como essa criança está operando logicamente, que vai dar argumento para você conversar e dizer: olha, a gente entende que pela idade já era esperado, mas quando a gente vai olhar como essa criança está operando, estou falando, gente, de casos típicos da famosa dificuldade de aprendizagem. A gente pode ter outros atravessamentos aí, que são os transtornos, que são os déficits. Não, estou falando ali, a gente pensando ali num caso mais redondinho, vamos pensar assim, né? Aquela dificuldade mesmo ali. Crianças agora, a gente tem muito criança que foi alfabetizada no processo da pandemia. Então, a gente vai ter criança com dificuldade. E essa dificuldade vai caminhar como? A partir justamente dessa justificativa. Então, quanto mais a gente compreende as etapas do desenvolvimento cognitivo, mais ferramentas a gente vai ter justamente para ajudar. Então, obrigatório prova operatória? Não é, mas é muito relevante, somada com outros recursos, mais ainda, tá bom? Foi, pessoal? Posso ir caminhando aqui? Tô indo bem? Tá rápido demais? Como é que tá para vocês aí? Perfeito, então. Deixa eu só me dar 2 segundinhos aqui, gente. Voltando, vamos lá. O caminho. Então, ó, o chat está aqui aberto. Até é Tainá ou Taina? Acho que é Tainá, né? Botou lá, né? Que ela passou algumas vezes por isso, alguma questão que a gente comentou. E fiquem à vontade para ir comentando no chat, que eu vou buscando dar uma olhadinha aqui, tá bom? Então, eu vou fazer mais uma. Como avaliar de forma segura? Essa é uma pergunta de milhões, né? Se tiver uma fórmula, a gente está comprando, né? Quem vender essa fórmula está bilionário. Se puder ser em pílula, então tá melhor ainda. A gente não vai ter uma forma exata de você trabalhar e você se sentir segura para fazer isso. Mas alguns fatores vão te ajudar nesse processo. Primeiro fator, se autorize. O conhecimento é seu. Você estudou. Outro dia eu estava fazendo uma supervisão e a pessoa tudo falava para mim, mas eu perguntei para a mãe, mas aí eu expliquei para a mãe, mas aí eu falei com a mãe, aí aquela coisa, né? Para tentar, quem é que está fazendo essa avaliação? É você ou essa responsável?
Mas eu quero explicar. Tudo bem querer explicar, gente. A gente trabalha de forma muito respeitosa e transparente, mas cuidado para você não estar justificando para o outro trabalho que é o seu. Porque o especialista é você. É você que sabe o que tem que fazer. E isso, às vezes, gente, vai dar um friozão na barriga. Por quê? A gente quer fazer as coisas da forma mais correta, a gente quer fazer as coisas da forma mais respeitosa, mais ética. Mas uma coisa que vocês esquecem é que quem sabe como tem que fazer são vocês. O pai e a mãe que chegam ali, eles estão contratando o seu serviço porque essa expertise é sua. Só a gente sabe, tá? Então, o primeiro ponto é essa maturidade. E essa maturidade eu convoco em vocês. Por quê? Vocês vão fazer isso a partir do movimento de se autorizar. Então, esse é o primeiro passo, tá? Depois, o que eu posso sugerir para vocês também? Façam resumos, fichamentos, mapas mentais do que vocês já estudaram sobre avaliação. Deixa eu ver aqui, a Cláudia colocou. Eu me senti mais segura, o que eu faço mais? O livro, né? Você está se guiando por um livro. Bacana, Cláudia. Gente, peguem a literatura, peguem o material que vocês estudaram, não? Cláudia, abre o microfone e fala. Ah, sim, sim. Eu fiz a sugestão para a Cláudia. Cláudia é minha mentoranda. A Cláudia está lá no processo de mentoria e eu fiz a sugestão de um livro falando justamente a mentoria. Na verdade, todos os meus processos, sempre a gente vai trabalhar dois âmbitos. Na verdade, até um pouquinho mais, mas vamos falar assim de forma resumida. A gente precisa trabalhar a mulher por trás da psicopedagoga. Então, desse processo de trabalhar essa mulher que tem inseguranças, que tem medos, mas que tem sonhos, que tem muita vontade de realizar, que tem muito conhecimento, essa mulher ela precisa ser trabalhada dentro desse processo. E aí eu sugeri um livro de uma autora que é fantástica, que é a Brené Brown. Qualquer livro dela é best-seller, é vendido assim aos montes. Se vocês desejarem, me lembrem que depois eu coloco lá no grupo dos ciclos formativos para vocês também, tá bom? É um livro incrível, e é isso. A gente vai sempre trabalhar as teorias, os conceitos teóricos, os avanços aqui de psicopedagogia, atrelado à prática, porque eu trago essa experiência para vocês, e a gente também vai trabalhar esse desenvolvimento pessoal. Não tem outra forma, gente. Quanto mais eu melhoro, melhor eu ofereço um serviço. E quanto mais segura para oferecer um serviço, eu posso cobrar melhor por ele. Beleza? As coisas vão atreladas ali, elas vão caminhando em paralelo, tá? Vou voltar aqui. Então, esse segundo ponto da sugestão. Então, o primeiro é você se autorizar, é um movimento que você precisa fazer com você mesmo. Um segundo, se aproprie dos seus conhecimentos. Então, faça resumos, fichamentos, mapas mentais, faça roteiro de avaliação, faça roteiro de intervenção, escreva, porque vocês estudaram sobre isso. Tá lá. Mas quando a gente está estudando, quando a gente está na formação, é muita informação, é muito conteúdo, é muita coisa, a cabeça fica a mil. Então, agora é hora de voltar lá, pega aquele material, dá uma olhadinha, pega a matéria de avaliação, pega a apostila, pega o livro e comecem a fazer resumos, fichamentos. Gente, isso dá uma tranquilidade aqui dentro. Por quê? Vocês não chegaram para mim à toa, né? Nós aqui somos as boas alunas. E boa aluna gosta de saber o que aprendeu. E como a gente quer saber? Como é que a gente sabe o que aprendeu? A partir do momento que a gente põe ali visualmente para gente. Então, o resumo, a ficha, o mapeamento, isso vai ajudar muito vocês. A partir do momento que vocês resumirem, organizarem, ufa, eu sei. Caramba, então é isso que tem que fazer. Então, é aquela tomada ali, né, de clareza dentro do movimento, tá? Um outro ponto muito relevante é não esteja sozinha. Busque supervisão, busque mentoria, esteja com os seus pares, grupos de estudo. Mas para avaliação em especial é a supervisão ou um processo, né, de orientação, você vai estar com alguém. Então não fiquem sozinhos, principalmente no início. O que eu estou fazendo? Para onde eu estou andando? Isso aqui que eu estou vendo faz sentido mesmo? E o que eu não estou vendo? Porque a supervisão, gente, não é nenhum milagre. A pessoa não vai olhar ali e vai descrever para você o caso. Não, ela vai te fazer pensar,
ela vai te oferecer sugestões, você vai pensar junto, às vezes você vai se questionar de alguma coisa, vai ali e pergunta junto. Então, o processo de supervisão é realmente você ter alguém junto com você. E alguém que já passou por esse movimento algumas vezes. Então, é muito tranquilizador você ter ali o suporte da supervisão e ou, né, em paralelo aí, o movimento da mentoria. E tentar estar junto. A atuação clínica, ela é muito solitária. É só a gente. A atuação clínica, ela é solitária. Então, quando você tem o movimento de encontrar com outras pessoas, conversar, estar em pares, naturalmente você se sente fortalecido. E aí, quando você chega, mesmo para atuar sozinha, você não está mais sozinha, você está ali com aquela energia daquelas outras que estiveram com você na troca. Então, isso é muito rico. Tanto que eu senti muito esse chamado, né? Senti muito essa missão de proporcionar ambientes que vocês não estivessem sozinhos. Por isso que eu dou essas aulas periódicas gratuitas, é por isso que eu tenho os grupos de mentoria, é por isso que a gente vai fazer de vez em quando uma oficina, uma imersão. A gente vai estar sempre ali num processo de se encontrar, de se ver. Por quê? Porque é isso. A psicopedagogia em si, ela é solitária. Mas quando a gente sabe que a gente não está fazendo sozinha, e principalmente quando a gente sabe que tem gente sonhando o mesmo sonho, desejando o mesmo desejo, trilhando os mesmos caminhos, a gente vai chamar isso de ambiência. Então, quando a gente está nesse processo de ambiência com outras pessoas nessa mesma sintonia, isso fortalece demais, tá? Beleza? Acho que posso caminhar aí para a próxima pergunta. Foi? Tá, vamos lá. Ó, uma pergunta bem interessante. Como está a aprovação no Senado da psicopedagogia como profissão? A BPP Nacional, então a gente tem a Associação Brasileira de Psicopedagogia, e aí a gente vai ter os braços dela ao longo do Brasil. Então, a gente tem a seção Rio de Janeiro, inclusive sou voluntária nessa seção, já estive à frente da diretoria, né? Fiz lá minha contribuição, fui presidente por 3 anos, agora eu dou ajuda mais nos bastidores ali na diretoria. E a gente vai ter a Associação Nacional lutando, levantando muito forte a bandeira da regulamentação da atividade como psicopedagogo no Brasil. Então, atualmente, a gente não é reconhecido como profissão, e isso tem ali algumas especificidades na nossa atuação. Especificidades essa, a gente não pode dar recibo que vai valer para imposto de renda, a gente não pode ali, as famílias ainda não conseguem a restituição do plano de saúde, tem algumas coisinhas, quando a gente vai alugar uma sala num prédio comercial e a gente precisa tirar um alvará, a gente não consegue tirar como psicopedagoga, a gente precisa tirar na profissão anterior. Então, tem algumas especificidades que, com o processo de regulamentação, acredita-se que vai ficar muito mais facilitado. A última informação que a gente teve é que está no Senado. Então, o Senado ele é a última instância para a gente ter esse nível de aprovação, tá? Pode falar. Votamos. Uhum. Isso, Cláudia. Então, essa é aquela coisa mesmo, né? De votar, todo mundo lá fazer essa força de mobilizar. Por quê? A associação ela não tem um número tão expressivo de associados, se for comparar com o número de psicopedagogos que saem das formações por ano. Então, a gente precisa fazer esse movimento de fortalecer a associação, porque naturalmente isso fortalece o processo da regulamentação. Então, eles fizeram algumas observações no Senado, voltou lá para quem está escrevendo esse projeto, fez todas as ponderações e reorganizações e devolveu para o Senado. Então, essa foi a última notícia que nós tivemos, e a associação, ela sempre que tem algum posicionamento diferente, alguma novidade, alguma informação, ela solta uma nota. Então, a gente fica sabendo como é que isso está. Então, se vocês ainda não seguem, são 2 páginas importantes para vocês seguirem. A da Associação Brasileira de Psicopedagogia, a BPP Nacional, e a do Rio de Janeiro, tá bom? As 2 são muito relevantes para vocês estarem sempre se informando, para vocês participarem de grupos de estudos, rodas de conversa, estarem com os pares. A associação também ajuda muito para isso, né? Muitas de vocês me conheceram aqui pela associação, né? Honrando aí a fonte dos nossos encontros, tá?
Vou mudar para a pergunta seguinte. Como atrair mais clientes? Outra pergunta de milhões. Outra pergunta de milhões. Eu gosto muito de falar o seguinte: só é lembrado quem é visto. Se a gente não fizer o movimento de se mostrar, a gente naturalmente não será lembrado. E na psicopedagogia, a gente tem uma característica que a gente vai receber clientes por indicação. Normalmente, a maior parte dos nossos clientes vão chegar na indicação. Então, e quem é que indica? Os nossos conhecidos, as pessoas que já sabem quem nós somos, sabem da nossa responsabilidade, do nosso, né, da nossa qualidade, o quanto nós somos profissionais dedicadas. Então, esse movimento é que vai fazer com que você seja indicado. Mas você precisa fazer essas pessoas que são suas conhecidas lembrarem de vocês. E aí, como é que a gente faz isso? Aí a gente usa as redes sociais para fazer esse movimento da comunicação, tá bom? Então, é isso. Isso é um dos pilares dentro da mentoria de mãos dadas. As meninas são ensinadas a fazer esse movimento de comunicar, porque a gente precisa comunicar com assertividade. E eu fiz uma imersão no ano passado, que é o Psicopedagoga Conectada, que fala justamente de como você usar ali essas ferramentas tecnológicas para você desenvolver aí para você ser lembrada, para você ser vista, porque aí tem isso, tá? As meninas da mentoria têm essa imersão ali como bônus, está lá para vocês. E depois, se alguém que tiver interesse, me fala, que eu mando que essa gravação está disponível aí para vocês comprar, tá bom? Vou caminhar aqui. Próxima pergunta. Se uma mãe é resistente em marcar a entrevista na escola do seu filho, podemos continuar a avaliação sem essa informação? Então, a gente vai ter dois pontos para conversar aqui. Não é o responsável que marca a sua ida na escola. Seu trabalho, responsabilidade sua. Lembra disso? Voltamos lá no ponto do se autorizar e do se apropriar. Então, na primeira entrevista, a gente vai começar a avaliação já na primeira ligação. A primeira ligação, ela já é chave, você já consegue um monte de informações para começar o seu processo de levantamento de hipóteses, tá bom? Então, na primeira ligação, você já tem ali coisas chaves. Quando chega para a primeira entrevista, para a primeira sessão, você vai conversar com essa família como é o seu trabalho. E o trabalho da psicopedagoga envolve um estreitamento com a escola. Depois da pandemia, a gente tem feito muito essas conversas, até, né, aqui, via Zoom, via chamada de WhatsApp, a gente tem feito isso de uma forma bem mais remota. Mas tem gente que ainda vai até a escola presencialmente. Mas isso é a parte do seu trabalho. Então, quem tem que fazer o agendamento, quem tem que fazer o movimento todo é você. Então, na primeira entrevista, que a gente vai chamar ali, fez a entrevista, conversou com a família, a primeira sessão, você já segue para o que a gente vai chamar de enquadre psicopedagógico. Foi o nosso querido Jorge Visca que trouxe para a gente. E o que é o enquadre? São os combinados de como funciona as sessões. Horário, pagamento, valor, dia da semana, como é que funciona a reposição ou não. E aí da escola. Está escrito. Ou você vai apresentar isso de forma escrita, porque o contrato pode ser verbal ou pode ser escrito. Cada um vai escolher. Nós moramos num país que a palavra escrita ainda tem um peso muito forte. Então, um documento escrito ali com essas regrinhas, que é esses combinados, para a gente não chamar de regra, isso norteia. Isso ajuda bastante. Depois, se vocês quiserem, eu posso colocar aqui para vocês o link das 5 ferramentas que toda psicopedagoga precisa para começar, tá? Quem é da mentoria está lá na plataforma, tá? Dá uma olhadinha. Mas para as outras meninas, se tiverem interesse, é R$ 10, tá, gente? E aí tem o roteiro do primeiro contato telefônico, tem a ficha da entrevista inicial, tem o contrato,
Tá bom? Anamnese, e tem mais umas outras duas ou três coisinhas lá, depois vocês dão uma olhada. Então, lembrando, já vou te dar a palavra, Carla, o enquadre, ele vai compilar no que a gente vai chamar de contrato. E esse contrato pode ser verbal ou pode ser escrito. E é nele que você vai posicionar que você faz contato com a escola. Porque para você é importante. Gente, se por acaso não for possível, não conseguiu contato com a escola, ou a escola não tem abertura, não quer de jeito nenhum, essa família também não facilita muito. A gente vai ter toda a nossa avaliação comprometida por isso? Não. A gente vai avaliar a partir de um único olhar, que é o nosso. E a visão da família, né? Você vai ter ali essa dupla. A visão da escola, ela também soma muito. Mas se por acaso isso não for possível, a gente vai continuar a avaliação, sim. Tá bom? Carla, querida. Não, eu só queria complementar uma experiência muito interessante, porque a visita à escola Vocês estão ouvindo bem a Carla? Para mim tá super baixo. está baixo, peraí, Mas deixa eu acho que pode ser o aumentar meu aqui. O meu pode falar, o Carla, meu vai. volume está baixo. Agora melhorou? Melhorou, melhorou. Melhorou, tá. Muitas vezes a família chega contra a escola, né? No sentido de que a escola está fazendo um papel errado com relação à dinâmica de aprendizagem com o seu filho. E quando a psicopedagoga visita a escola e a equipe conversa, explica a dinâmica de aprendizagem, chama atenção de algumas observações, explica todo o projeto pedagógico, como é a dinâmica de as etapas de avaliação, e a psicopedagoga sai com essa clareza desse processo gradativo. E isso ajuda muito, talvez a mãe, a família, que não entende esses detalhes, essas etapas, esclarecer. E aí essa percepção muda, né? Isso favorece o crescimento, não só do andamento do acompanhamento psicopedagógico, como da presença da criança na sala de aula. Isso faz muita diferença, porque várias vezes eu já recebi colegas com um peso assim de que a escola está errada com esse fazer. E aí a gente coloca como é o nosso fazer, esclarece essas dúvidas, há um clareamento dessas etapas, e aí se percebe que é uma dificuldade de fato e que isso é uma etapa a ser vencida, mas que não é assim, né? É Perfeito, isso. perfeito. Maravilhoso, Carla. Obrigada. Pessoal, só lembrando a vocês, está na hora de tirar foto, postar nos stories, tá bom? Não vamos esquecer. Olha lá, todo mundo lembra. Ah, vamos lá, é agora. Lembra? Vocês estão estudando numa segunda-feira à noite, vocês têm que evidenciar isso. Não é a foto geral aqui ainda não. Essa nossa eu tiro só no final. Vocês aí com os celulares podem começar a postar os stories. É, a Carla traz pontos muito relevantes. Eu gosto de dizer o seguinte, que a psicopedagogia, a psicopedagoga em si, ela vai funcionar como uma tradutora entre o objetivo e o desejo da família e o objetivo e o desejo da escola. Muitas vezes, as famílias têm relação de amor e ódio com a escola. Elas não gostam, elas estão insatisfeitas, mas elas não tiram. Então, uma das etapas que eu aprendi a colocar no meu processo de encontros é investigar o porquê da escolha da escola. E muitas vezes você vem com argumentos, ah, porque o meu pai estudou nessa escola, porque eu estudei nessa escola, todos os meninos da minha família estudam nessa escola. Ah, porque todos os coleguinhas da pracinha estudam nessa escola, então ele precisa estudar. São argumentos que não têm muita relação com sabe assim, com o que essa família acredita, o que essa família entende. Eu conheço famílias que não são católicas e colocam em escolas católicas e reclamam de ter que levar para as festas e pronto.
Então, assim, a gente vai funcionar muito naquele sentido de dizer o óbvio. Claro que a gente não vai dizer de forma grosseira, de forma ríspida, mas a gente vai trazendo aos poucos as reflexões quanto à escolha daquele espaço. Vai ter gente que escolhe a escola apenas pelo preço, mesmo não concordando. Então, a gente vai entendendo aos poucos por que da escolha da escola e por que que essas crianças são mantidas nessas escolas. E a gente vai ali ajudando a família a pensar, porque muitas vezes eles nem pararam para pensar sobre isso. Muitas vezes eles nem se deram conta, simplesmente tem que botar na escola e escolher essa daqui, tá bom, porque é perto, tá para ir andando. Então, a gente vai fazer esse movimento. A Carla trouxe um outro ponto que é muito relevante, que a escola, muitas vezes, e não são poucas, vai se sentir ameaçada com o trabalho que a gente faz. Por quê, gente? A escola, ela é uma instituição social e cultural muito soberana, muito maravilhosa, né? São séculos de educação. A gente está começando agora, né? A psicopedagogia está ali no processo de engatinhar. Mas a escola não deu conta e aí precisou chamar a gente. Quem é essa fulana aí? Quem é essa pessoa aí que está fazendo um negócio que eu nunca, né? Que a gente aqui está muito acostumado a fazer. O defeito é dessa criança. Ele aqui que é um preguiçoso. A gente escuta, tá? Mas o nosso papel na visita à escola tem esses dois lados. Primeiro que a gente vai com uma responsabilidade, uma ética profissional muito grande. Então a gente veste a capa da humildade e a gente vai assim muito para ouvir, muito para entender, porque a gente vai encontrar coordenadores, professores extremamente desgastados, cansados, sobrecarregados, que almoçam às vezes no meio da rua porque sai de uma escola para ir para outra, deixa o filho doente em casa, mas vem cuidar do filho dos outros. Tem uma série de questões delicadas que nós vamos encontrar e que a gente vai precisar muito de respeito e amorosidade nessa escuta e nesse acolhimento. Tanto que a nossa primeira ida à escola, ela é uma ida para ouvir. Então, quando a gente vai ainda no processo de avaliação, a gente vai para entender como essa escola está observando o fulano e a aprendizagem do fulano. E a gente vai com um outro papel também, de clarear o que que a psicopedagogia faz. Então, a gente primeiro vai se colocar como parceiras, que o objetivo do que vai ser feito no consultório é reverberar na escola, é dar impacto no que acontece na escola. E entendendo que as características dos indivíduos, entendendo que cada um vai ter um seu tempo. Então, a gente vai muito nesse movimento de se colocar como parceiras a favor daquele trabalho. E a escola vai trazer para a gente sempre informações muito relevantes, coisas que a família ainda não contou. Às vezes, detalhes sobre a estrutura familiar, o funcionamento que a família demora para contar para a gente, porque fica com vergonha. É histórico daquela criança que às vezes a família contou, mas contou de uma forma ali mais bonitinha, né? Porque eu não queria dar aquela impactada logo de primeira. Então, ir à escola, ter contato com a escola é muito relevante, é muito importante para o nosso olhar, mas sempre dentro desse processo, se colocando à disposição, entendendo que o que eles estão fazendo ali é a melhor forma que eles têm, que eles estão entendendo. E, gente, a gente vai encontrar, sim, problemas de ensinagem. Então, a gente vai ter âmbitos das dificuldades de aprendizagem. Muitas vezes, a dificuldade de aprendizagem ela vai vir de um problema de ensinagem. A palavra é feia, mas vocês me entenderam, né? E aí, como que a gente vai, aos poucos, observar e prestar e devolver isso? Pensando aí num outro momento, né? Numa outra ida à escola. Pensando em sugestões, como que essa professora pode abordar com aquele fulano, pensando em estratégias para o dia a dia. Ah, ele é bastante agitado, demora muito para ficar, nunca quer ficar sentado. Vamos aproveitar então esse dinamismo. Pede para ele botar o livro na prateleira, pede para ele levar um recado para a professora do lado, pede para ele, né, sei lá, ele vai ser o responsável pela garrafinha de água dos colegas, não bota todas as garrafinhas na cestinha, ele quem. Vamos dar função para esse corpo.
Então, assim, a gente vai pensando em sugestões, o que que a gente pode ali, né, em parceria com essa professora, com essa coordenação, e pensando nessas sugestões e possibilidades para esse cliente. Mas, gente, é isso, dependendo do nível de abertura, dependendo do nível de possibilidade. Eu gosto muito de falar que o nosso trabalho, ele é 50%. Os outros 50% competem ao outro. E o outro tem muitos âmbitos, né? Porque o outro família, o outro escola e o outro indivíduo. E nós somos uma ponta, né? A terapia da aprendizagem. Então, isso às vezes também dá uma acalmada no nosso coração, porque a gente acha que vai conseguir salvar e resolver todas as questões. Não vamos. O que depende do outro vai depender do outro. Então, a escola muitas vezes vai conseguir dar um gás ali, ajustar algumas coisas, e aquela criança vai deslanchando. Outras vezes não, e aí a gente vai chegar numa etapa de conversar com essa família se é realmente essa escola que eles querem. E a gente vai, por exemplo, a gente vai ter muito isso, gente, quando a gente vai falando de inclusão. As escolas estão aprendendo a fazer inclusão. E muitas vezes essas crianças não são respeitadas no processo de inclusão. E eles vão chegar para a gente para terapia psicopedagógica. E aí a gente vai vendo as coisas, a gente vai observando as coisas, a gente vai prestando atenção nas coisas. Uma hora a gente tem que fazer para essa família refletir, respeitosamente. A gente não manda, tira da escola, procura outro, não é esse o nosso papel. Mas será que a gente não poderia pensar, mas eu estou muito insatisfeito, o que a gente pode fazer com essa sua insatisfação? Você acha que é normal? Não vamos banalizar a sua insatisfação. Não precisa ficar, né? Satisfeito, não é normal. O que a gente pode fazer a partir disso? Como é que a gente movimenta? Será que não tem outras possibilidades? A gente vai pensando junto, tá? Tranquilo, galera? Posso continuar? Zuleika, fica tranquila. Leu a mensagem, já voltou. O importante é que você voltou, queridona. Vamos lá. Então, respondi essa questão, né, da questão da entrevista na escola. Lá, quanto tempo deve ter, em média, o atendimento? Tá? 30 minutos ou 1 hora? 30 minutos é muito pouco. Seria importante a gente pensar entre 50 minutos e 1 hora. Eu gosto muito do esquema dos 50 minutos, porque a gente fica com 10 minutos para beber uma água, para fazer um xixi, tomar um café, ok? E mesmo que o outro cliente da próxima sessão já tenha chegado, você não é obrigada a atender, só porque você já entregou um na porta, o outro tem que entrar, não. Ó, aguarda mais uns minutinhos, eu já volto para te chamar. E aí você entra, fecha a porta, às vezes faz uma anotação, estica um pouquinho as pernas, bebe um café. Você tem esses 10 minutos para você. Nós não somos máquinas para emendar um atendimento no outro. Então, dar essa brecha é respeitoso com você, tá? Eu gosto de 50 minutos, mas a sessão estava maravilhosa, estava muito engajada, rolou 1 hora. Tá bom, rolou 1 hora. Aí você pede para o outro que está ali já esperando, você me dá 5 minutinhos só para eu ir ao banheiro, beber uma água? Claro que vou esperar, gente. Aí você compensa, joga para frente. O importante é ficar 50 minutos, né, ali com você. Então, essas jogadinhas a gente vai aprendendo a fazer de modo que nós estejamos bem. Eu falo isso para você no lugar de quem já começou a atender 1 da tarde, saiu 9 da noite sem ter feito um xixi. Porque eu entrava no fluxo, eu sou muito animada, eu adoro o que eu faço. Aí eu entrava no fluxo, o que é isso? Que absurdo, que horror. Entendeu? Então, assim, a gente. E aí, às vezes, eu me dava conta que eu não levava uma barrinha de cereal, um pãozinho, nada para comer. Eu emendando um no outro. E aí, os clientes das 5, 6 horas, eles sempre levam lanche. Aí, eu comi o lanche junto com eles, né? Aí, tu comia aquelas besteiras todas, ali, que eu tá com fome, mas você nem se dá conta que tá com fome. Então, eu aprendi que eu tenho que ter os meus horários, que entre esses intervalos é impossível, é importante um lanchinho. Então, uma banana, que é um lanche rápido, às vezes um pãozinho pequenininho ou, né, uma barrinha, alguma coisa que você vai conseguindo comer ali e você vai ficando bem. Ou às vezes até colocar mesmo um espaço. Se você tem ali a sua agenda de dia todo, você pode colocar um espaço de um horário para você. E nesse horário você pode ali comer, você pode descansar um pouquinho, fazer as suas anotações, fazer um story lá no Instagram, e aí você volta para o atendimento na outra hora. Tá? Esses detalhes é que a gente vai aprendendo, porque nós somos o nosso maior recurso de trabalho.
Nenhum jogo, nenhum teste, nenhuma bateria de avaliação vai ser mais importante do que você. Então, se você não está bem para oferecer esse serviço, se você chega lá com olheira, se você chega lá, né, cansada, bocejando, se você chega, né, com uma indisposição, você está conotando positivo com o teu trabalho? Claro que todo mundo aqui tem uma noite mal dormida, todo mundo tem dor de barriga e fica desidratado, todo mundo tem problema. Mas isso não pode ser uma constância. E se por acaso você estiver com um problema grave, você pode sim cancelar a sua agenda de atendimentos e tentar repor outro dia. Cuide de você. Então, esse é um ponto muito importante, tá? Então, voltando à pergunta, eu gosto entre 50 minutos e 1 hora, tá bom? Muitas pessoas, outra pergunta, muitas pessoas procuram, mas como conseguir fechar o tratamento com o cliente? Ou seja, né? Liga, pergunta, mas como é que você consegue fechar? Ponto 1. Vai lá, Cláudia, pegar a sua água. Ponto 1. Eu gosto, já foi, já voltou, né? Eu gosto que a gente faça o seguinte. Normalmente, a gente tem o contato inicial por mensagem de WhatsApp. Então, chega para a gente uma mensagem de WhatsApp. Oi, fulano me indicou. Oi, meu filho está com idade tal, queria uma conversa. O que que você vai fazer? Você vai combinar uma ligação. Muita gente já quer passar todas as informações por WhatsApp. Valor da sessão, o horário. Eu acho que isso tira valor do nosso trabalho. Quando você liga, a primeira coisa é anotar já o nome de quem você está falando. A segunda, anotar o nome da criança, do adolescente. E aí você já se refere àquela pessoa pelo nome e você já faz as perguntas com o nome daquela criança ou daquele adolescente. Isso personaliza. Isso valoriza o que você faz. Nós estamos vivendo um momento que ninguém liga mais, né? Ligação é coisa de luxo, é quase declaração de amor, né? Outro dia eu ouvi quem liga, ligação é declaração de amor. Então é isso que você está fazendo pelo outro. Porque o que nós oferecemos é um serviço muito exclusivo e personalizado. A gente lida com os tesouros da vida dos outros, os filhos. Então, no que você liga e conversa, oi, fulana, tudo bem? Que legal. Me conta, o que que você quer, por que que você procurou a psicopedagogia? Como é que você chegou até mim? Gente, a gente não fica mais que 10, 15 minutos numa ligação, não é uma sessão. Isso é um detalhe que a gente precisa aprender. Eu, no começo, tinha muita dificuldade. Mas o ideal é que você se organize para ter 10 a 15 minutos ali para poder fazer aquela conversa. E dentro dessa conversa você já se mostra, você já pergunta, você já vai explicando o trabalho, vai te dizendo onde é o local, tá, tá, tá. Porque o preço é a última coisa que você vai dizer. E você pode até escolher se você quer dizer por ligação ou se você quer dizer na primeira sessão. Tá? Tem gente que escolhe que só quer falar o preço na primeira sessão presa e não cobra a primeira sessão, faz ela gratuita e convida a família para ir de forma gratuita, e aí você faz a primeira sessão, e na primeira sessão você fala o valor. Eu não faço mais assim, eu já falo o valor no final da primeira ligação. Eu acho que dá uma minimizada para que vai chegar lá no final, se realmente a pessoa puder fazer aquela escolha e tal. Mas no que você já conversou 10 minutos, no que você já acolheu as angústias daquela família, né, daquela pessoa que ligou para você, no que você já está ali falando, não, eu entendo, olha, fique tranquilo, isso é possível, papapá, papapá, naturalmente a pessoa já tem um vínculo com você. Isso já é um diferencial. E o que nós vamos fazer é um trabalho muito personalizado, é muito específico. Então, essa primeira ligação faz parte do seu trabalho. E o preço é isso, você vai escolher se você vai falar o preço no telefone, no telefonema, ou se você vai fazer, vai falar o preço na primeira sessão. Cada uma vai escolher como é que funciona, tá? E aí, o que que eu faço também, né? Por exemplo, aí eu atendo terças e quartas. Então, eu sei
que eu tenho uma disponibilidade na agenda terça-feira, 5 horas. É o que eu tenho, acabou, não tenho outro. Então eu pergunto, oi, tudo bem? Entendi, tá ótimo. E o fulano, ele estuda que horas na escola? Ah, ele estuda de tarde. Acabou, nem é cliente para mim, não encaixa. Falei, eu entendo. Então, olha, a gente vai ter que dar uma paradinha, porque eu vou ter que te ajudar de um outro jeito. Eu vou te passar o telefone de uma colega minha, que ela também atende, uma pessoa que eu super confio de qualidade, porque na minha agenda eu não consigo encaixar, porque ele sai da escola, sei lá, 5h30, e o horário que eu teria aqui é 5 horas. Acabou. Então, você entende? Você não chegou nem ao desgaste de fechar valor? Porque você já falou do horário ali antes. Então, algumas etapas vão te ajudando. Agora, gente, fechar para a etapa de ir para a consulta, desculpa, de ir para a primeira sessão, a ligação, faz toda a diferença. A ligação, ela vincula a pessoa a você. Já recebi mais de uma vez indicação de pessoas que eu nunca tinha atendido. A pessoa me ligou, aí chegou lá, chegou ao entendimento que ela não era um atendimento pago, ela queria, não, ela queria pagar, mas ela só poderia um social. E aí você indica, eu conheço o projeto social não sei aonde, eu conheço a clínica da associação. A pessoa fica tão grata que ela indica você mesmo sem nunca ter atendido, porque você dá suporte, você orienta. Olha, então, olha, eu trabalho no Largo do Machado, você mora na Tijuca, você acha que esse deslocamento é possível? Será que você não vai ficar muito cansada? Não, tá, então, não, peraí, eu conheço uma pessoa que trabalha na Tijuca, vou te passar o telefone e você fala com ela. A pessoa já fica grata para você ali. Aí eu lembro de receber a indicação justamente disso, morava num outro bairro, eu achei que era um bairro distante, Tijuca nem é distante, tá, gente? Mas era pelo horário, assim, à noite, depois da escola, a criança fica cansada. Mas assim, beleza, então eu passei a indicação. Aí outra pessoa que estudava na mesma escola, mas morava mais perto da onde eu atendo, ela me indicou. É isso. Então você recebe indicação de gente que você nunca nem atendeu. Por quê? Porque você deu suporte, você conversou. Então faça o movimento da ligação. Primeiro, para a identidade profissional da gente, para desenvolver essa musculatura de falar de psicopedagogia, de explicar como você trabalha, nada melhor do que conversar. Nada melhor do que falar sobre. Então, as ligações, elas vão ficando cada vez mais, né, como essa possibilidade de um exercício. Vamos ligar? Ninguém mais. Todo mundo agora mandou mensagem para o WhatsApp e a gente marca uma ligação. Perfeito? Deixa eu ver se tem mais. Como avaliação, o que é a avaliação? É uma investigação? Sim. A avaliação nós somos terapeutas da aprendizagem, terapeutas psicopedagogos. Então, a avaliação em psicopedagogia, ela vai ter um objetivo de investigar como a criança, o adolescente ou o adulto aprende. A gente vai investigar os processos de aprendizagem. Beleza? Vamos lá, quem está aqui gostaria de fazer perguntas, queria falar um pouquinho, vai lá. Quer escrever, Cláudia, quer falar? Pode falar. Oi, pessoal, boa noite de novo, tudo bem? Primeiro, eu queria fazer uns agradecimentos aqui que eu acho que são importantes. Primeiro, agradecer a Alana aqui pela dica que ela deu lá daquele texto do meu post, que eu escrevi resumidamente sobre a psicopedagogia, e ela deu uma enxugada para mim e eu usei, tá? Eu usei. É para usar. Muito obrigada. Muito obrigada, Alana. Segundo, agradecer o feedback de vocês, da Carla, mais de alguma outra pessoa que agora eu não estou com o Zap ligado. Sabe o que a Cláudia está fazendo? Vocês estão percebendo que ela está vendendo a mentoria para vocês. Vocês estão vendo como é que é? Não preciso nem pagar, gente, para ter propaganda. Entrou aqui agradecendo de tudo da mentoria, né? É uma coisa. Não, mas é porque é importante, né? Porque as coisas acontecem, às vezes, agradecer é importante, né? Então, a Carla que falou lá do... Teve uma menina que falou dos livros, indicações de livros, a outra da minha questão do sapatinho lá no consultório, que virou uma questão lá no consultório, né? Porque na pandemia a gente usou muito aquele sapatinho, né? Aquela toquinha no pé, né? E agora eu, sinceramente, Cláudia, eu acho aquilo um saco. Eu acho que botar aquele sapatinho, tirar, eu fico caindo, eu não fico mais num pé só, que eu já estou...
mas isso é a minha vivência, né? Então, eu não sabia se era importante ou não aquele sapatinho. E a pediatra que trabalha comigo acha que é super importante. E eu não acho. E aí, muito conversando, e nós somos muito amigas, gerou essa discussão lá entre mim e ela. Enfim, ainda não chegamos a uma conclusão. Então, essa história do sapatinho. A outra é dizer. Não, a outra era isso. A outra, eu tinha uma Qual é a dúvida. sua dúvida sobre Olha, avaliação ou intervenção, Cláudia? Vamos desculpa, lá. dona Alana aí, tá vendo? Desculpa. É o seguinte, eu não fiz o dever de casa, porque lá no post, eu só olhei o post e não vi o Google Forms. Então, eu estou aqui me defendendo, tá? Porque eu não fiz, porque eu não vi. Mas vamos lá, a minha dúvida é o seguinte: eu prefiro, um primeiro contato com essa mãe, com essa família, eu prefiro fazer pessoalmente, mas eu não sei se isso é uma coisa minha. E eu prefiro não cobrar essa primeira vez, porque eu acho que ali gera, rola toda uma atmosfera, um vínculo, uma afetividade que pode rolar ou não. Então, eu acho que tem que ser no olho a olho, sabe? Eu tenho que conversar olhando para essa mãe, para esse pai. Então, a minha primeira, eu gosto que seja pessoalmente, eu não cobro. Aí, ali, a gente vai conversar como serão as próximas. Até porque as pessoas podem não gostar de mim. E aí eu não sei, não acho que seja legal eu cobrar nessa. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu estou muito errada pela minha pouca experiência? Não, Cláudia. Primeiro que a gente vai sempre buscar essa coisa de certo e errado, ela é relativa. E nós vamos nos transformando ao longo do tempo, tá? A gente sempre vai passar por esse processo de mudança. Eu comecei fazendo, parece muito, muito igual a Cláudia. Eu fazia a primeira ligação, combinava a primeira sessão e eu não cobrava a primeira sessão. E a partir dali a gente fazia um combinado e passava para as outras. Depois eu passei a combinar na primeira ligação a primeira sessão. Na primeira sessão eu falava o valor, a família concordando, ela pagava já aquela primeira e as demais. Tá? E se ela não, ok, eu entendi. São duas possibilidades. E agora tem a terceira possibilidade. Já ao telefone, ao final da ligação, você vai dizer o valor da sua sessão e aí você já vai marcar a sua primeira sessão com o preço. São possibilidades e vocês vão experimentar o que funciona para cada uma. Então, a Cláudia falou, ela se sente confortável fazendo assim nesse momento. Ótimo. A gente precisa fazer sempre coisas que a gente esteja tranquila para fazer. Porque se a gente ficar ali no processo de fazer o que a Alana mandou, nunca vai ser a sua identidade profissional. Então, essa coisa de certo e errado, ela é muito relativa. A gente vai trazer as sugestões, a gente vai trazer as dicas. É claro que dentro do que a gente faz, existem algumas coisas que são chave. Uma vez que nós somos terapeutas, não existe, por exemplo, atender de graça. Trabalho terapêutico precisa ter uma vinculação de valor, mesmo que seja um valor simbólico, mesmo que seja um valor camarada. Mas a gente não trabalha sem cobrar. Tá bom? E isso psicanaliticamente é explicado, outros teóricos vêm trazer isso para a gente, o próprio Jorge Visca traz isso um pouco, a gente vai sempre ter ali algum tipo de movimentação. Primeiro, Cláudia, atender a amiga, né? A Cláudia está perguntando, mesmo para amiga, primeiro ponto, terapia com amigo já vai ficar furado. Porque nós precisamos estar num patamar de conhecimento e de relação diferente. Então, se você quiser fazer uma contribuição psicopedagógica com a criança dessa família, que é uma criança de uma família que você conhece, você pode fazer ali, mas entenda que não vai ser 100% um processo terapêutico. Porque a gente precisa ali de um distanciamento para colocar. Verônica, não vou abrir aí a situação, mas Verônica me mandou aí uma mensagem essa semana, né? Justamente isso, ela está dando suporte psicopedagógico para uma pessoa da família e ela está abismadíssima, porque acho que ela já sabia das coisas, mas agora, olhando de mais perto ainda, como especialista, ela está mais assustada ainda.
Mas não estamos falando de valor, né? Mas só para vocês entenderem que vai ter isso. Mas, assim, a sua fala e as suas contribuições num processo que tem relação de vínculo familiar, de amizade, de camaradagem, de conhecer, fica diferente de ouvir a psicopedagoga, não, a fulana, tá? Então a gente precisa ter clareza disso. Agora sim, a gente vai cobrar, mesmo que seja um valor mais interessante, mais camarada, mas a gente cobra de todo mundo, tá bom? A gente não trabalha de graça, porque a gente se desenvolve muito, a gente se aprimora muito para poder chegar a fazer o que nós fazemos. Porque muitas vezes, gente, eu só estou montando um quebra-cabeça. Eu fiz uma postagem sobre quebra-cabeça semana passada. Eu só estou montando um quebra-cabeça. A quantidade de habilidades e pré-requisitos envolvidos numa brincadeira de montar quebra-cabeça são incríveis. Então, muitas vezes a gente acha que o que a gente faz é lúdico, é bonitinho, é no jogo, é na brincadeira, que isso não merece remuneração. Isso é um detalhe para a gente se trabalhar. Então, eu não vou cobrar. Cobre, querida, porque o olhar para ver o que acontece enquanto o outro brinca, quais são as possibilidades ali e as habilidades que ele tem ou que ele não tem, que ele ainda está em desenvolvimento enquanto brinca, isso somos nós que desenvolvemos com muitos anos de experiência. Então, isso é um detalhe para a gente ajustar. Então, precificar todos os nossos atendimentos, mesmo se seja uma pessoa mais próxima. Se quiser indicar, melhor ainda. Ela está dizendo que vai indicar para mim, melhor ainda. Gente, ficou muito difícil, não sabe como lidar. É uma pessoa próxima, é uma pessoa querida. Você sabe que vai dar ruim? Faz isso, indica para um conhecido. Liga para. A gente está em grupo justamente para isso, para conhecer as colegas, entendeu? Para a gente fazer. É igual aquela coisa, né, da mãe que senta com os filhos para estudar, dá briga, dá puxão de orelha, dá um negócio ruim, entendeu? Então, às vezes, é mais fácil delegar para o outro uma função que é mais desafiadora. Estou fazendo né, uma comparação aqui bem mais simples, mas isso é para vocês entenderem. Então, você vai entrar na vida daquela. Você já sabe que aquela amiga é super embolada, tem uma série de questões, né? Que aquela compensa, ela né, bota o filho o dia inteiro na escola porque precisa trabalhar bastante, mas vive cheia de receio, então dá muito presente, compensa tudo com coisa concreta. Você vai entrar nesse vespeiro? Você já sabe, você já viu. Então, às vezes é melhor que você continue no processo de amizade, vamos sentar para tomar um café e você dá uma sugestão, tá no domingo brincando no parque, você dá uma outra sugestão, do que você entrar no papel de quem vai fazer um direcionamento mais assertivo e pode acabar ali fragilizando uma coisa que é gostosa, que é uma amizade, que é uma relação, tá bom? Do caso da Verônica, que já está lá dentro, ela vai precisar de outras expertises ali para se manter nesse processo, que ela já entrou, né? Já está lá. Mas a gente, com jeitinho também, a gente vai ajustando. Mas é isso, assim, você muitas vezes vai se sentir. Você vai, na verdade, você vai sentir que você não vai poder ser você 100%. Porque se for, você pode comprometer o outro lado, tá? Então, essa coisa de amizade, e a gente tem que entender isso: amizade, parentesco, não vai ser terapia, vai ser outra relação, às vezes positiva, às vezes vai somar na vida daquela criança e tal, mas não vai ser terapêutico, tá? Vamos lá, tem mais alguma perguntinha? Foi, Cláudia, beleza? Natália colocou muitas vezes, o amigo não consegue te reconhecer. Ainda tem isso, né, Cláudia? Ainda tem isso, Natália. Ainda tem isso, pode não reconhecer. Mas é você, fulano, pode não querer pagar, pode querer. Aí é isso, vai complicando. Então, gente, por exemplo, né, eu estou nesse processo de orientar mulheres, né, mentorar muito, muito, muito tempo. E aí, por um período, eu trabalhei muito com organização, rotina e planejamento, que é uma coisa que a gente tem como fragilidade, né? Então, eu montei pacote psicopedagógico para trabalhar com mulheres, para trabalhar isso, rotina, planejamento, organização, e ele foi porque psicopedagogia tem essa expertise, né? Isso tudo tem a ver com aprendizagem, com se conhecer, isso funcionou muito. E aí, naturalmente, os conhecidos e as conhecidas chegaram, né? E aí eu precisava muito deixar claro, você quer conversar com a Alana ou você quer uma dica da especialista, da psicopedagoga? Eu quero uma dica das psicopedagogas, então a gente vai marcar um horário. É difícil, mas não é difícil para o outro, é difícil para a gente. Esse maior desafio é nosso, porque a gente quer ser boazinha, a gente quer ser agradável, a gente quer ser querida, a gente quer que todo mundo goste da gente.
Então, esse é um detalhezinho, porque ali eu estou valorizando o meu conhecimento. Então, quando a pessoa senta ali para falar comigo, né, eu não vou fazer, né, a gente não vai conversar de rotina, organização, planejamento do nada. Eu preciso conhecer, eu preciso saber da história. Então, tipo, tem um tipo de anamnese para eu fazer, para eu conhecer quem chegou para mim. Tem uma série de coisas que são o quê? Como é que eu produzi esse conhecimento? Com anos de experiência. Trabalho, pagando supervisão, fazendo mentoria, porque eu faço mentoria, fazendo um curso dali, um curso daqui. Vocês entendem? Então, como que a gente vai trabalhar isso para o outro? Então, a gente precisa aprender a colocar esses limites para nós e para o outro. Isso é muito saudável, tá? Isso é muito saudável. Claro que nem sempre a gente vai ouvir coisa boa, às vezes pode vir, ah, mas você não quer me ajudar. Ah, não, olha, se você está entendendo por esse lado, tudo bem, mas não é isso não. Ó, e a gente também não tem controle sobre o outro, o que o outro pensa, o que o outro sente. A gente tem sobre o que a gente faz, tá? Como é que tá aí para vocês? Tudo bem? Pessoal, zerou aqui as perguntas, foram essas, eu acho que foram umas 10 perguntinhas, acho que eu caminhei aqui por todas, duas ou três eram parecidas, aí eu juntei, fiz uma só, aí já teve a de vocês. Alguém gostaria de fechar com uma última? Já temos assim uns 5 minutinhos? Não? Eu Falaram, gostaria. Verônica? Eu cheguei atrasada, então eu não sei. Quando você perguntou sobre avaliação, eu comecei assim, como eu já falei, na minha formação não foi assim muito aprofundada na questão de avaliação, dos testes e tudo mais. Aí você, nosso último encontro, falou sobre as provas piagetianas. Aí fui pesquisar o que que é. É, Me desculpa se é ignorância da minha parte, alguma coisa assim, mas eu percebi que são coisas que, no caso, eu tenho uma vivência muito grande com pré-escolar, que tem alguma coisa parecida com pré-escolar. E você sempre fala assim: ah, não precisa comprar tudo, não. Nós podemos avaliar o que nós temos. A gente pode fazer, no caso, você conhece que a pessoa que estava dando lá no vídeo, estava falando que tem as consignas corretas para fazer. Eu creio que sim, eu não conheço todas, mas eu pergunto a você, nós, enquanto psicopedagogos, a gente pode fazer uma adaptação no concreto ali das provas pegetianas, ou é uma coisa fechada que eu só posso fazer com a caixa pegetiana? Como é que é isso? Não, muito pelo contrário. Perfeita a sua pergunta, Verônica. As provas, né, o material da caixa operatória, ele sim, ele pode ser confeccionado, tanto que tem gente que faz oficinas de confecção de caixa operatória, é bem interessante. A gente tinha, acho que é a sua turma, né, Verônica, de mentoria, Foi a Márcia. A Márcia vendia era uma psicopedagoga que Vou entrar em fazia contato com ela. isso, fazia esse material para venda, ou seja, né, fica ali um pouco mais em conta, porque não é industrializado, não tem aquilo tudo, mas muitas psicopedagogas se reúnem, fazem duplas de estudo para estudar o material da caixa, se organizam e compram juntas. Então, vamos fazer junto. A gente tem a prova de conservação de líquido. Então, a gente precisa de X frascos transparentes, um comprido, um baixinho, tá. Vamos comprar juntas? Aí vocês se organizam ali, montam juntas e vão. Então, assim, só peguem as consignas, peguem a descrição dos materiais e é Isso. possível sim, tá bom? É possível sim vocês se organizarem. Pode falar, Cláudia. Mas, ô Verônica, isso que a Alana falou de pegar junto, hein, Alana? Isso para quem trabalha junto, né? Então pode montar a sua. Falei dupla porque a dupla conversa, estuda junto aquele material. Ah, tá. E aí a gente estuda, Verdade. faz ali, faz as nossas trocas, os nossos Isso. entendimentos, as consignas. Mas não e aí precisa depois cada um- naturalmente fazer em dupla, não. Eu dou a sugestão da dupla porque eu vi essa vivência acho e achei bem eu legal. acho Eu legal. também. Verônica, onde você mora, Verônica? Verônica está em São Paulo. Verônica está em São Verônica, Paulo. fala sério. A gente Abandonou a pode fazer gente, saiu online, daqui e foi olha. embora. Pode estudar online, fazer online. Tudo é possível. Hoje em dia, nada é impossível. Perfeita, verdade. Verônica, perfeita. É isso aí. Verônica, Então, vamos fazer online? Dá licença, Alana. Vamos sim. Vamos estudar e te monta aqui. Vamos sim.
Isso aí. E Tá dizem que é bem marcado. mais em conta, tá bom? É bem mais tranquilo, porque é isso, vocês vão se apropriando desse material. E a mesma sugestão para quem ainda não se organizou, para quem ainda tem dúvida de aplicar a prova operatória, prova projetiva, vocês podem se reunir também, combinar com as colegas que moram perto, passar uma tarde, fazer assim encontros uma vez por mês, e uma aplicar na outra, trabalhar a consigna, trabalhar a forma de expressar, uma da sugestão na postura da outra. Isso ajuda muito, tá? Eu acho que ano passado, ano retrasado, eu fiz uma oficina presencial de provas operatórias lá no consultório, foi muito rica, foi muito legal. Durante os grupos de estudos, eu estava sempre fazendo uma técnica projetiva também, que era um modo de vocês sensibilizarem e estarem se colocando, né, a partir do desenho e observando como é que as características novas vêm. É que eu tenho novos projetos, eu não gosto de repetir, Cláudia, mas a gente pensa, tá? A gente pensa na possibilidade. Faz de novo. O negócio de repetir não é muito para mim, não. Dependendo da Gente, ela tá demanda. impossível. Ela tá impossível. Mas isso é verdade, gente. Eu tenho uma coisa com repetir mesmo, entendeu? Eu tenho mesmo. Essa coisa de fazer várias, Mas, ó, Alana, tem aquela máxima, vale a pena ver de novo, ver de né? novo, né? Vou Aqui, pensar, vou alunas refletir sobre. novas, É, né, Vou você não é Verônica? pensar. mais a mesma. Eu tô com uma É, ideia de um encontro presencial para a gente fazer em breve, e dentro desse encontro vai ter um momento de prática. É diferente. você mesma disse que não é mais a mesma na outra Isso Ela aula. mesmo. fala isso. Então tá, vou refletir, vou levar a demanda em consideração. Verônica, vai Ah, pegar um avião para vir, Verônica? Ah, vem, então tá vou. ótimo. Tem Então tá, família vocês por viram, aí, eu né? vim para Prometeu. retornar. Olha, eu tenho um espaçozinho aqui no prédio. Obrigada, obrigada. Já tem onde dormir. Toma café da manhã aqui em casa. Ó, gente, eu tenho agora, né? Finalizamos aqui. Não sei se vocês teriam mais alguma dúvida, gostariam de fazer mais uma pergunta. Tem esse pedido da gente fazer oficina presencial, já está anotado aqui, tá? A gente pode levar em consideração. Agora, eu quero falar para vocês que foi uma ideia que eu já até desenvolvi com as meninas aqui da mentoria, mas que eu quero conversar com vocês se vocês têm interesse para a gente organizar. Eu quero fazer um encontro assim pelo Zoom, em que a gente vai, vocês vão observar como é que eu monto um roteiro de avaliação. Legal. Então, chegou um cliente novo para mim, já tem um pouquinho de tempo, e eu parei para fazer, né, essa compilação de material, para montar roteiro, para pensar no que vai. E aí eu fiquei pensando se não seria interessante abrir esses bastidores para vocês, para a gente montar esse roteiro ao vivo, juntas, conversando. Daí a gente bota a queixa, vê qual é a demanda, a gente vê ali a história familiar e a gente vai pensando a partir de então. Seria um encontro bem em conta, não é nada muito caro, vou pensar aqui no valor, mas talvez uns 37, alguma coisa assim bem simpática, nada muito absurdo, a gente faz pelo Zoom, fica gravado, e aí depois vocês têm acesso, tá bom? E em seguida vai ter evento presencial, tá bom? Então, nesse encontro vai ser dia 15 de maio, já separei a data, tá bom? Então, a gente vai montar juntas um roteiro de avaliação, tá? 15 de maio. Depois desse 15 de maio, eu já vou soltar para vocês a data de um evento presencial. Estou pesquisando aqui um lugar para ver se a gente vai fazer lá no meu consultório, se vai fazer um outro maiorzinho, dependendo do número de pessoas, tá? Aí a gente vai juntas caminhando nisso, tá? Pode falar, Cláudia. Não, é só para oferecer, Alana, se você quiser, aqui no Rio, aqui tem um espaçozinho para um pequeno evento. Se você quiser, depois eu te convido para vir aqui para você olhar o espaço. Tá E é ótimo. gratuito. Ótimo, interessante, tá ótimo. Vamos conversar sobre isso sim, tá? Mulheres maravilhosas, vocês estão bem? O que vocês acharam desse formato do Tira Dúvidas? Como é que ficou para vocês? Vocês estão saindo bem? Vocês acham que funcionou? Querem fazer alguma sugestão? Quero ouvi-las, por favor. Olha, Alana, eu acho que funcionou. Eu anotei muita coisa que você falou. Eu realmente, agora é sério mesmo, eu realmente não, quando você mandou o post, eu não li ali o link Forms, Google Forms. Então, eu nem sabia, bobagem minha, dei mole, tá? Mas muito interessante. Eu anotei um monte de coisas e sempre a gente tira alguma coisa para a nossa vida. Impressionante. Nem que eu anotei um monte de coisa. Foi muito bom, foi muito produtivo para mim aqui. Obrigada, Cláudia. Mas, ó, Zuleika colocou aqui no chat que funcionou sim, que foi muito bom. Beleza, Zuleika, obrigada por esse retorno. Mais alguém, gente?
eu gostaria de falar também, Alana. Claro, querida. Eu não sei se é assim o seu perfil, mas como você falou, essa questão do estudo, né? Você é uma pessoa muito prática, eu gosto muito disso, a gente precisa muito disso. Mas, assim, minha sugestão, dentro de estudar, assim, você solta um texto para a gente, e a gente estuda o texto, depois a gente traz para debater esse texto. Uma coisa pertinente ao que nós estamos falando aqui. Tipo assim, eu tenho paixão pelo Jorge Visca, só que assim, eu sei muito pouco sobre ele, muito pouco, entendeu? De repente, seria, eu não sei se as amigas sabem, né? Eu Eu também, vi muito pouco. Verônica. Então, Inclusive, quando assim, fala. Eu fui até ver o que é aquela, né, que você falou, como é que é? É ai, né? Ai, o que ele lançou, que ele, enquadre psicopedagógico, eu não, Epistemologia convergente. isso, epistemologia convergente. Fui pesquisar o que era, como não era, entendeu? E aí, assim, seria legal a gente ter uma visão, eu acho, né? Porque eu gosto da teoria andando de mãozinha dada com a prática, entendeu? E a teoria é uma base para a gente, né? Eu penso Perfeito, assim. perfeito. Eu fiz, Verônica, por muito tempo o grupo de estudos. Só que eu senti que com o movimento as pessoas estavam ficando cansadas, elas agendavam, mas elas não iam. Aí foi ficando uma coisa que às vezes eu fazia o grupo de estudos com uma pessoa presente. Aí eu falei, acho que eu vou para outros projetos, vou fazer outras coisas. É por isso que eu brinco, eu não gosto de repetir, entendeu? Porque aí começa a repetir, a Entendi. pessoa dá uma esmorecida. Mas eu fiz grupo de estudos por muito tempo e era maravilhoso. É sempre uma oportunidade de você estar lendo, estudando, conversando, atrelando a prática, né? Trazendo a teoria para o chão do consultório. Era bem rico. Ô, Verônica, mas uma coisa não desfaz da outra. A Alana pode sugerir, porque você fala muito do Visca, né, Alana? Agora Eu eu Muito, gosto. coloquei fala mesmo, ó, muito. o Essa enquadre semana psicopedagógico. essa semana eu conheci um livro novo do Visca Olha Zuleika, que lá, me ela está apresentou, não colocando. conhecia, do pensamento E operatório. Então, é isso aí, aí, a gente está sempre avançando. É e isso aí aí, ó. você pode Perfeito. sugerir para a gente, que nem você sugeriu aqueles outros três, e aí a gente aqui, Verônica, a gente vai E lendo e vai marca o se encontro, virando. isso aí. Perfeito, É, perfeito, é isso. Faz o entendeu? Para nosso grupo vocês, de estudo. diagnóstico operatório, exatamente. Foi esse que a Verônica me apresentou essa semana, ô Carla, bem legal. E é isso, gente. Vocês têm toda a possibilidade de caminhar com as perninhas de vocês. Vocês têm essa autonomia. Façam isso por vocês, tá? Oi, Tá. Natália. Eu queria saber uma coisa. Assim, eu tenho muita vontade de fazer um laboratório mesmo, né? Eu acho que o que faz toda a diferença é a prática. Isso ninguém, né? Porque a gente está aqui, está se nutrindo de conhecimento e tudo. E aí, eu acho assim que, não sei, de repente, se a turma achar interessante, de fazer um laboratório, porque eu já atuava no projeto social, né, de voluntária. Só que eu tive que parar, porque, por causa, né, assim que eu comecei o último semestre da faculdade, e assim, depois de formada, eu gostaria de para poder atuar com as crianças. Tem muita criança que precisa muito ali. Ótimo. E aí eu gostaria de saber assim, o que você acha da gente fazer um laboratório com as crianças de projeto social e como que e qual o formato que você sugere? Acho que a gente pode sentar e conversar para você me explicar direitinho o que vem a ser um laboratório, o que que você entende como essa proposta. E quando a gente fala de projeto social, a gente precisa tomar alguns cuidados, principalmente legais, e realmente éticos, né? Porque ali você está tratando ali o que você está fazendo. Mas, gente, tudo é uma possibilidade, desde que você faça com responsabilidade, que você procure a orientação correta, isso tudo é possível, tá bom? Agora, se vocês desejarem, uma outra possibilidade é a gente fazer estudo de casos. Trazer um caso Também. para a gente estudar e conversar um pouco sobre ele. Que, na verdade, essa montagem do roteiro que a gente vai fazer também tem relação com isso. A gente vai falar desse roteiro a partir daquela característica daquele cliente. A gente vai falar dentro daquela possibilidade. Mas também a gente pode avançar, trazendo casos, estudando juntos, tá? Se vocês acharem que é uma boa. Mas, Natália, tá saindo bem do encontro? Gostou? Você acha que funcionou esse modelo? Me conta aí. Sim, sim, eu achei muito bom esse encontro. Acho que deu assim para a gente aprofundar em algumas coisas, alguns assuntos interessantes. Eu gostei. Que bom, fico feliz. Mulheres, podemos encerrar? Podemos. Vamos tirar aquela boa velha foto, né? Velha não, muito nova, né? Porque a gente aqui tá tudo lindona, né? E Tudo eu cheia de maravilhoso. coração que o aluno deu, olha, botei Olha, cola, trabalhada no amor, ó. Vamos lá. colei, gente.
Deixa eu ver se ficou bacaninha aqui. Então, eu vou mandar para vocês, daqui a pouquinho eu subo a gravação, então vocês vão ter acesso gratuito a essa gravação lá no grupo dos ciclos formativos. A foto ficou ótima. Para quem não está no grupo dos ciclos formativos, depois qualquer coisa me pede o link, porque eu mandei no particular aqui para as mentorandas e tal, mas isso tudo rola no grupo dos ciclos formativos. É lá que a gente bate esse papo. Então, daqui a pouco a gravação tá para vocês. E é isso, vamos usar esse espaço. O grupo fica aberto até amanhã. Não surgiu uma dúvida depois, quer fazer alguma pergunta, quer falar de alguma forma, a gente usa esse espaço, tá bom? E sabe que eu tô aqui para vocês, o que vocês precisarem, tá? Só vi duas postagens na rede social, só não vou puxar as orelhas, tá bom? Então eu quero mais. Agora, mas a gente está no podemos curso, mais. né, dona Lana? Mas é durante, é no movimento. Mulheres Ai, meu queridas, Deus do céu. um beijo, Então, boa noite, eu adoro estar com vocês. Beijo, Obrigada, beijo. me sinto muito honrada pela boa companhia. noite. Um beijo. Eu também me sinto em estar aqui também com todas vocês. Beijão.